Alô, moçada, eu sou o professor Alexandre Castilho e aqui o nosso professor Jocássio. Estamos aqui para fazer aquele comentário bacana do último vestibular da Universidade Federal de Roraima, tá? Vestibular 2024. Então, moçada, vamos lá, vamos seguir em frente aqui, bora! Vamos lá, galera, então, pegar aqui a nossa primeira questão do PSS1. É uma questão que trata o assunto de alotropia, né, de substâncias simples. Isômeros alotrópicos são constituídos pelo mesmo elemento, o que significa que eles têm a capacidade de se combinar com átomos do mesmo elemento, resultando em substâncias simples, distintas, devido à variação das ligações atômicas. Um elemento que exibe alotropia é o enxofre. Dentre as alternativas abaixo, marque a que apresenta as formas alotrópicas mais comuns do enxofre e como ele se distingue em termos de estrutura. Galera, quem estudou alotropia, né, vai lembrar que o carbono, né, o fósforo e o enxofre são exemplos clássicos, o oxigênio também. Esses são exemplos clássicos de alotropia. E você tem que lembrar que o enxofre ele tem sim duas formas alotrópicas que se distinguem lá na estrutura cristalina que ele forma, que na verdade vai ser o rômbico e o monoclínico. Se o aluno lembrasse dessas duas condições aí, a questão já ficava fácil. Então, por quê? Você ia excluir AB, apesar dele ter sim um estado amorfo, né? Mas esse termo policristalino nada mais é do que uma classificação das formações de cristais que ele forma. Tanto o monoclínico quanto o rômbico, que também é chamado de ortorrômbico. E aí, a gente fica então em duas alternativas apenas aqui, tá? A letra A e a letra D, rômbico e monoclínico. Só que na letra A, ele fala assim, ó, ambas as formas apresentam o mesmo arranjo espacial no retículo cristalino. Esse arranjo espacial já está determinado pelo nome aí, né? Um vai ser rômbico, né, romboédrico, e o outro vai ser monoclínico. Então, nesse caso, eles vão se diferenciar na estrutura tridimensional. Portanto, a letra A já está errada, porque não é o mesmo arranjo espacial. Por isso, o gabarito dessa questão ficou na letra D, rômbico e monoclínico. O enxofre rômbico é mais estável, sim, ele é o alótropo mais estável dos dois, tá? E se apresenta na forma de cristais amarelos, transparentes, enquanto que o enxofre monoclínico é menos estável e tem formas de agulhas e são opacas. Eu sei que essas informações aí são mais complicadas você lembrar na hora da prova, mas por questão de eliminação, você não poderia marcar de jeito nenhum a letra A, né? Então, por isso que o gabarito dessa questão, né, só confirmando aqui, ela ficou na letra D. Show de bola! Bom, moçada, então agora a gente vai dar uma sacada bacana na segunda questão, tá? A segunda questão, ela diz o seguinte, a uma temperatura de 20 graus Celsius, o cobre exige uma densidade, tá? Densidade aqui, já vamos colocar dentro da problemática, densidade, né, de 8,9, ok, gramas por mililitro. Tá? Por mililitro. Dessa forma, quantos átomos desse elemento estão contidos em uma amostra de 0,010 litros, também a 20 graus Celsius? Então, ele me deu o volume, é de 0,010, né? 0,010 litros, correto? Então, agora nós vamos passar esse volume de 0,010, vamos passar ele logo para mililitros. Então, a gente vai multiplicar, né, por 1000. Então, ao multiplicar por 1000, nós teremos um volume de quanto? Um volume aqui, né, ao multiplicar por 1000, nós vamos ter um volume de 10 mililitros. Bom, sabemos que densidade é a massa dividido pelo volume. Sendo a densidade 8,9, né, 8,9 igual a massa sobre o volume 10, então nós teremos uma massa de quanto? Uma massa de 89 gramas, né? 89 gramas, ok? Beleza pura. Agora, nós também sabemos que se nós pegarmos lá na tabela periódica a massa, né, do cobre, que é 63,5, né, massa molar do elemento químico cobre, é 63,5 gramas por mol. Então, isso significa dizer o quê? Que é 63,5
gramas, nós teremos 6,02 vezes 10, o quê? A 23 átomos. Beleza pura? Beleza. E agora nós vamos pegar apenas o 89. Então, 89 gramas, nós teremos o que aqui? X. Então, X simplesmente vai ser 89 vezes 6,02 vezes 10 a 23, dividido para quanto? Dividido para 63,5. Então, X vai ser igual a quanto aqui? Vai ser igual a 8,4, tá? 8,4 vezes 10 a 23 átomos. Então, resposta letra D de dado. Valeu? Valeu, moçada. Vamos seguir em frente. Então, cálculo aí de número de átomos, né? Tendência da UFRR. Ano passado caiu uma dessa também e nesse ano se repetiu, né? E nessa próxima questão, nós vamos ver aqui assuntos elementares de química geral, da atomística. Esse assunto foi trabalhado na nossa semana da aprovação, né? Quem participou com certeza gabaritou aí essa questão, porque aqui traz os conceitos elementares de elétrons, né? Da eletrosfera, do elemento químico, da simbologia e algumas informações também referentes às propriedades periódicas. Veja só, questão 57 pede para a gente marcar verdadeiro ou falso nas seguintes afirmativas, né? Primeira, o ânion fluoreto, o neônio e o cátio sódio têm em comum o mesmo número de elétrons. Então, galera, esses três aqui, né, são o que nós chamamos lá na química, na atomística, de isoeletrônicos. Eles têm a mesma quantidade de elétrons. Por quê? O aluno tinha que lembrar que o flúor, né, olhando na tabela periódica, o número atômico dele é 9. Então, se ele é um fluoreto, ele ganhou, porque ele ganhou um elétron virando um ânion. Portanto, ele vai ter 9 elétrons que ele já tinha, mais um elétron que ele ganhou, ficando com 10 elétrons. O neônio é um gás nobre de número atômico 10. Nesse caso, né, na sua condição elementar, na sua condição neutra, ele vai ter então um total de 10 elétrons, ok? 10 prótons e 10 elétrons, mantendo sua neutralidade. E o sódio, ele é um metal alcalino que perde um elétron para adquirir a estabilidade do gás nobre. Portanto, se o número atômico dele é 11, ele perdeu um elétron, então ele tinha aqui 11 elétrons, né, menos um que ele perdeu, ficando com 10. Então, sim, eles têm em comum essa quantidade de 10 elétrons, sendo isoeletrônicos. Então, a primeira aqui a gente marca como verdadeira. A segunda fala que o íon magnésio, 2+, né, ele é divalente, tem 12 prótons e 10 elétrons. Também isoeletrônico desses daqui, ele vai ter 10 elétrons sim, porque quando a gente colocar aqui o magnésio, Mg, número atômico dele na tabela é 12. Portanto, ele vai ter 12 prótons, certo? Porque o que determina o número atômico dele é a quantidade de prótons que ele tem. E aí, ele sendo 2+, é porque ele perdeu 2 elétrons. Então, nesse caso, ele vai ter aqui um total de 10 elétrons também. Então, essa afirmativa está correta. Aí, a terceira fala assim, ó, o raio do átomo é sempre maior do que o respectivo cátion. Isso é verdade, gente, porque se a gente analisar o sódio, que acabamos de fazer aqui a sua forma catiônica, e o magnésio, eles, ao perderem elétrons, ele perde uma camada, né? Então, seria isso aqui, ó. Sódio, 11, 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Quando ele perde um elétron aqui, ó, ele perdeu uma camada. Então, no caso, o raio catiônico é sempre menor do que o raio do átomo neutro. Já o raio aniônico do ânion é o contrário, ele vai ser maior, beleza? Então, por isso aqui é verdadeiro também. Agora vamos para a quarta. A energia de ionização dos gases nobres segue a seguinte ordem. O hélio é maior do que o neônio é maior que o argônio é maior que o criptônio e o criptônio é maior do que o xenônio. Para quem lembra de propriedades periódicas, a energia de ionização, né, ou potencial de ionização, na família cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima, tendo
como o hélio, o elemento que apresenta maior energia de ionização. Então, como o hélio está no topo, vai crescendo de baixo para cima, realmente vai seguindo aqui essa sequência que o hélio é maior do que o neônio, e o neônio é maior que o argônio, e por aí vai, né? Então, essa informação também é verdadeira. E para a gente finalizar a nossa análise, nós vamos fazer aqui essa última análise do cobalto, né? Então, a banca aqui apresentou o cobalto 3+, significa que ele perdeu 3 elétrons, e falou que essa aqui é a configuração eletrônica utilizando a cerne de um gás nobre. Vamos verificar. O cobalto ele tem número atômico 27. Para você verificar a configuração eletrônica de um cátion, você tem que fazer a configuração do átomo neutro primeiro. Senão você vai errar. Olha só, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, e aí a gente finaliza em 3d7, porque ele é um elemento de transição externa. Aí, como ele perdeu 3+, né? Ele perdeu 3 elétrons, ele perde esses 2 na camada de valência primeiro, foi para o espaço, e aí ele vai perder um elétronzinho daqui, né? Então, em vez de 7, fica 6. Aí, gente, essa configuração aqui, é a configuração do argônio, do gás nobre. Então, você pode simplificar essa configuração assim, colocando o símbolo do argônio, e aí você já representa os 18 elétrons dele, né? E o restante, que sobrou, 3d6. Concluindo, gabarito dessa questão, ficou tudo verdadeiro mesmo, hein? Era uma questão para verificar os seus conhecimentos elementares de química geral, beleza? Só lembrando que essa última questão que Jogácio resolveu com vocês, nós resolvemos ela na semana da aprovação e também resolvemos uma questão bem parecida também, tá? Naquele aulão que nós fizemos, o aulão da fusão de todos os modulados de química. Verdade. Tá? Então, nós fizemos uma questão bem parecida com a prova da UFRR, né? Já pensando como é que a prova viria. E o que aconteceu? Nós resolvemos ela na semana da aprovação e resolvemos no aulão dos modulados, né? Na fusão dos modulados. Então, quem participou, com certeza, quando abriu a prova, deve ter levado até aquele susto. Opa, essa é minha. Valeu? Bom, a gente vai dar uma sacada agora na questão 58, que também é uma questão bem parecida, nós resolvemos ela no nosso aulão da aprovação, né? Na semana da aprovação, nós resolvemos uma questão de eletroquímica bem parecida com essa questão que está aqui sendo colocada para a gente, correto? Então, assinale a alternativa que contém, respectivamente, a espécie química que sofre redução e que sofre oxidação e qual vai ser o potencial desenvolvido pela célula. Então, no caso aqui, você vai verificar que nos dois potenciais que ele me deu, né, os dois potenciais que ele me deu, são potenciais de redução, beleza? Então, para você calcular, né, ADDP, no caso da pilha, a DDP dela, tá? No caso, é o potencial de redução, né, maior, subtraído do potencial de redução o quê? Menor. Sacou, bicho? Então, como é que fica aqui a DDP? A DDP, então, vai ser, qual é o potencial de redução maior? 0,77, né? Vamos colocar aqui o sinal de mais 0,77, tá? E aqui, menos 0,76. Ou seja, se você somar 0,77 com 0,76, você vai obter mais quanto? Mais 1,53 volts, ok? Ok, isso nos dá duas opções. Então, a gente já eliminou aqui a letra A, a letra C, né? Letra A, letra D, tá? E a letra E. Ficamos entre a letra B e a letra C. Beleza? Beleza. Só que ele te dá as informações também para verificar qual foi o elemento que sofre a redução e qual vai sofrer a oxidação. Então, verifica aqui o que está acontecendo. Ó. O zinco está vindo do 0, né, para mais 2. Ou seja, o zinco está sofrendo oxidação.
beleza pura? O zinco está sofrendo a oxidação. Agora, o ferro está vindo de 3+ para 2+. Então, o ferro está sofrendo o quê? A redução, beleza? Beleza. Então, ó, quem vai sofrer respectivamente agora? Ó, quem sofre redução? Ferro. E quem sofre oxidação? Zinco. Respostas nessa questão, letra C de casa, beleza pura. Dá tudo para ser feliz nessa prova, tá? Era só seguir as nossas orientações que a gente falou em sala de aula, beleza? Beleza. Seguindo o andar da carruagem, né? Seguindo o andar da carruagem, a gente vai dar logo uma sacada aqui na questão 59, que é uma questão de, no caso, termoquímica. Mas ele te deu a reação não está o quê? A reação não está balanceada. Então, qual era o primeiro, o primeiro procedimento aqui dentro da questão para que a gente conseguisse, né, resolver, balancear. Então aqui, ó, eu já vou verificar, ó, carbono, tudo bem e tal, hidrogênio, só que aqui tem 4 hidrogênios, então eu vou colocar um 4 aqui, ó. Opa, esqueci da canetinha, bacana. Vamos lá, vamos colocar aqui o 4, porque ao colocar o 4 aqui, a gente já está balanceando quem? A gente já está balanceando, né, o 2 aqui, o hidrogênio. Ah, pronto, balanceou o hidrogênio. Agora, qual vai ser a quantidade de oxigênio? 4 oxigênio, então a gente vai colocar um 4 lá, né, aqui, ó. Beleza pura? Beleza. Agora aqui, no caso, o cobre, 4, né? Aí não tem escapatória, coloca o 4 aqui do cobre, tá? E o CO2, tudo bem, aqui 1 e felicidade existe. Pronto. Era importante balancear? É. Por quê? Porque ele quer que você calcule, tá? A variação de entalpia. E a variação de entalpia de uma reação, gente, a gente não pode jamais esquecer isso, né? Entalpia do produto menos a entalpia do reagente. E um fato importante, nós resolvemos na semana da aprovação uma questão assim bem parecida, ou vou até apimentar, uma questão um pouquinho até mais difícil que essa aqui, tá? Na semana da aprovação. Então, gente, não tinha como perder uma questão dessa. Porque na semana da aprovação, nós resolvemos uma questão parecida, aonde continha gráfico. Você tinha que analisar o gráfico. Agora aqui não. Aqui ele foi simplesmente balancear a reação e ó, tocar o barco. Então vamos lá. Ó. Entalpia do produto. Valeu. Vai lá, vamos lá quanto aqui. Uma vez, né? Ó, uma vez, qual é a entalpia de formação do CO2? Menos 94. Beleza. Né? Mais a entalpia duas vezes a entalpia de formação da água, que vale quanto? Menos 68, beleza, tá? Mais 4 vezes 0, porque né, o cobre é substância simples, então 0. Então esse lance aqui vai dar um valor igual a quanto? Deixa eu pegar aqui a calculadora científica na nossa salinha aqui, peraí, rapidinho, vamos lá. Então, ó, 94 vezes 2 vezes 1, né? Então, beleza. 68 vezes 2 e 94. 94, deu quanto aqui? 61. Só ratificar, 68 vezes 2 mais 94. Menos 230. Olha aí, olha que bacana, né? Quilocalmol. Tranquilão. Quilocalmol sem maiores problemas. Aí vem exatamente a entalpia agora, gente, a entalpia do reagente, né? A entalpia do reagente. Então, uma vez o metano, né? Menos 18. Ó, beleza, maravilha. Mais 4 vezes, né, o óxido cuproso. Então vai ter quanto? Menos 37. Olha que maravilha, gente. Olha que maravilha. Então agora, pegando aqui, ó, 37 vezes 4, né? Beleza? Mais 18. Deu quanto?
166, menos 166 quilocal por mol. Olha aí, que coisa bacana, né? Então agora, ó, ΔH vai ser quanto? Entalpia do produto, menos 230, né? Menos 230, né? Menos a entalpia do reagente, deu quanto? Menos 166. Olha aí, ó, que show. Que show, gente, que show. Então agora aqui, ó, vai dar quanto isso aqui? Menos 230, né? Então, menos 230 deu quanto? Menos 64. Opa! Quilocal por mol. Então, resposta aqui dessa questão, letra D de dado imperdível, né? Imperdível. A gente volta a dizer, fizemos uma questão na semana da aprovação um pouquinho até mais difícil que essa. Essa aqui, ó, melzinho com, né, mamãozinho gostoso, bacana. Valeu. Valeu, moçada. Segue, Jocássio. A próxima questão aqui é uma questão de KPS. Questão de KPS sou eu de novo, já, gente? KPS aqui. Então, a gente vai pegar aqui qual a solubilidade em mol por litro, né, do hidróxido de ferro em solução pH igual a 8. Então, a gente não pode esquecer de um detalhezinho aqui, tá? Que a gente até, eu e Jocássio conversamos muito sobre essa questão, mas a gente não pode esquecer de um detalhe. Toda vez que ele associar a solubilidade, né, com pH, tá, a gente vai ter que verificar o seguinte detalhe. A concentração do CAT formado determina a solubilidade do sal, tá? Esse é o ponto-chave da questão. Então aqui, ó, no caso, nós temos o hidróxido férrico, beleza, em equilíbrio, tá? Então ele vai liberar ferro 3+, e 3-hidroxila aqui, ó, que coisa bacana, tá? Então o que vai acontecer? A gente vai ter que calcular essa concentração dele, porque a concentração, né? A concentração do ferro 3+, toda vez que ele trabalhar com a questão de pH, a concentração de ferro 3+, vai ser exatamente igual ao valor da solubilidade do processo, tá? Está associado à solubilidade. Lembrando que solubilidade, quando a gente trabalha com solubilidade, é dentro da unidade mol por litro, tá? Beleza pura? Beleza. Então agora vamos partir para a questão em si. Primeiro, se o pH é igual a 8, e aqui eu vou mudar até de cor para ficar style. Se o pH é igual a 8, gente, pH é igual a 8, se o pH é igual a 8, a gente vai lembrar, pOH é igual a 6. Pô, professor, por que o senhor puxou o pOH? Pô, você já... Meu querido, eu tive que puxar o pOH porque ele está liberando hidroxila, então eu vou ter que trabalhar com o pOH. Então, sendo o pOH igual a 6, eu vou aqui direto, tá? Porque a gente fez tanta questão, a gente fez tantas questões envolvendo esse ponto de vista do pH. Inclusive, no aulão, teve uma questão de pH e teve uma questão, né, também na semana da aprovação, tá? Então, aqui no caso, o pOH, a concentração de hidroxila, ela vai ser igual a quanto? 10 a menos 6 mol por litro. Opa! Então, a concentração de hidroxila a gente já descobriu, 10 a menos 6. Bom, com esse equilíbrio, como é que eu posso montar aqui? Tá? Como é que eu posso montar? E aí a gente vai lembrar. Como é que eu posso montar a fórmula da KPS? KPS vai ser igual, tá? A concentração de ferro, 3+, vezes quem? A concentração de hidroxila elevado ao quê? Ao cubo. Beleza? Beleza, beleza pura. Aí, quanto é que é o valor do KPS que ele dá na questão? 1 vezes 10 a menos 36. 1 vezes 10 a menos 36. A concentração do ferro, 3+, beleza? Vezes a concentração de hidroxila elevada ao cubo. Qual é a concentração de hidroxila? Tiramos pelo pOH, 10 a menos 6. Então, 10 a menos 6, o quê? Elevado ao cubo. Beleza pura? Então, ficaremos aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 36, igual a concentração de ferro 3+, vezes quanto? Quanto é que dá 10 a menos 6 elevado ao cubo? Vai dar 10 a menos 18.
Correto? Correto. Consequentemente, abrindo aqui a janela do final, né? A concentração de ferro 3+, vai ser igual a quanto? 10 a menos 36 dividido para 10 a menos 18. Ou seja, a concentração de ferro 3+, vai ser igual a quanto? 1 vezes 10 a menos 18, não é isso? Mol por litro. Voltando naquilo que nós colocamos no início. Toda vez que a gente tiver essa relação, né, do pH, né, a relação aqui do pH com o KPS, a gente tem que observar que a concentração de ferro 3+, vai determinar, no caso, a concentração do cátion, vai determinar a solubilidade da substância, tá? Em solução. Beleza? Então, qual é a resposta da solubilidade? Solubilidade dele vai ser quanto? Solubilidade vai ser 1 vezes 10 a menos 18 mol por litro. Beleza? Resposta letra B de bacana. Olha, show. Tá bom? Valeu. Show de bola. Questãozinha de KPS aí, né? Muitos alunos falaram, mas o KPS não cai. Tá aí, ó. Pegou muita gente aí, dando rasteiro em muita galera aí. Então, sempre importante estudar aqueles assuntos ali que não cai tanto, mas tenta dar uma pincelada, porque de vez em quando aparece, é bem traiçoeiro. Então, aqui na próxima questão, a gente vai tratar sobre as questões do PSS 3 de Química Orgânica. Beleza, galera? Então, ó, aqui fala um textinho, né, que fala no dia 14 de outubro de 2023, foi possível observar, de algumas áreas do território brasileiro, um eclipse solar. Um eclipse solar é um fenômeno que ocorre quando a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol, ocultando total ou parcialmente a luz numa estreita faixa de superfície terrestre. Entretanto, essa é uma atividade que demanda uma série de cuidados de maneira a não oferecer nenhum tipo de risco permanente à visão. A capacidade da visão está intimamente relacionada à química. A vitamina A, o retinol, composto utilizado na produção de retinal, componente da molécula de rodopsina encontrada na retina dos olhos, é responsável pela absorção da luz. De acordo com a transformação representada de maneira simplificada no esquema a seguir, né? Então, aqui você tem as estruturas, né, desse processo, e sobre a reação envolvida no metabolismo do retinol, foram feitas as seguintes afirmações. Então, metabolismo, né, uma série de reações químicas que ocorrem no seu corpo. O retinol vai ser transformado em retinal aqui pela retinol desidrogenase, que é uma enzima que faz esse processo. E desse processo aqui foram feitas algumas afirmativas e a questão quer saber o que está correto aí, né? Então, vamos lá. Retinol apresentam isomeria cis e trans. Aqui está dizendo se esses compostos têm esse tipo de isomeria geométrica. Apesar de você ter realmente aqui, né? Você tem aqui, ó, uma forma que é trans, onde os hidrogênios estão em lados opostos do plano de simetria. Você tem que entender que existe também a forma cis, né? Se existe o trans, tem a forma cis também. Então vamos marcar essa como correta. Tanto o retinol quanto o retinal apresentam esse tipo de isomeria cis e trans, tá? Por quê? Porque aqui, ó, a única coisa que muda do retinol para o retinal é a função lá na ponta, né? Então ele mantém essa condição aqui de isomeria geométrica. Aí, com isso, nós vamos excluir a letra C e vamos excluir a letra D. Olha só a sacada da banca, ó. Quando você acerta a primeira questão, fala que isso aqui é verdadeiro, essa segunda aqui automaticamente é correta, porque ó, aparece em todas. Então, na hora da prova, você não precisaria estar lá, né, contando carbonos e hidrogênio, podendo errar, né? Então, nesse caso, gente, só para corroborar com esse fato, nós temos um álcool, certo? Um álcool que ele é primário, e quando ele é transformado aqui em um aldeído, retinal de aldeído, você tem a formação de uma ligação dupla. Eu falei isso nos aulões, eu falei nos modulados, que toda vez que forma-se uma ligação dupla, 2 hidrogênios tem que sair, né? Então, isso aqui, ó, de 30 para 28, tá certinho. As fórmulas estão corretas quando você conta também a quantidade de carbonos e oxigênio está certinha, né? Assim como as alternativas. Aí, na terceira, o que está falando aqui, ó?
Quando eu vi essa questão, lembrei do aulão e lembrei também do modulado, da fusão dos modulados, professor. Por quê? Porque lá eu coloquei questões de reação onde tinha oxidação. E justamente nessa reação de álcool, eu falei que a parcial forma um aldeído e a total vai adiante, né? Forma um ácido carboxílico e, em alguns casos, até CO2 e água. Então, aqui, o aluno que participou com certeza lembrou na hora, porque ele fala que o retinol sofre oxidação. É verdade, sofre oxidação, mas não é a oxidação total. Por quê? Porque você tem a transformação do álcool, retinol, ol de álcool, com retinal, al de aldeído. Então, ocorreu uma oxidação parcial. Por isso, essa alternativa 3 aqui está errada, né? Exatamente. E um outro ponto também importante, né? Só acrescentando, como o Jocásio, gente, o álcool é primário. Isso. Então, ele não vai ter uma oxidação total, por fato dele ser primário. Quem vai ter oxidação total é o álcool secundário e o álcool terciário. Isso, beleza? Na primeira etapa, né? Tá bom. Então, lembrando que o secundário, ele vira uma acetona e aí acabou, né? Acabou. Beleza, então nesse detalhezinho aí, já dava para marcar ali que a 3, ela é errada, né? Aí a gente tira aqui, ó, a B. Aí, na 4, fala assim, retinal é um tautômero do retinol. Opa, peraí, tautomeria ocorre em aldeído com enol, não em álcool. E outra coisa, se você falou que isso aqui tá certo, como é que eles podem ser isômeros se a fórmula molecular é diferente? Então, eles não compreendem aí um tipo de isomeria um com o outro, de nenhum tipo, tá? Então, por isso que a 4 aqui está errada, né? Só também acrescentando um outro detalhe também que eu sempre friso com meus alunos na parte de físico-química. Ele está fazendo a parte de química orgânica, mas a gente tem que prestar atenção nesse detalhezinho aqui da seta, ó. A seta, ela não está equilíbrio, né? Em dupla, né? Naquela seta dupla de equilíbrio. Se não tem um equilíbrio, não tem tautômero. Isso. Beleza? Muito bem observado também. Tautomeria é um equilíbrio dinâmico. É um equilíbrio dinâmico. Show de bola. E aí, para finalizar, correta aqui a 5, porque o retinol é um álcool convertido em aldeído. Muito bem. Porque nós identificamos álcool e depois que mudou, ele mudou para um aldeído. Isso é verdade. Isso ocorre pela saída de átomos de hidrogênio da molécula. Aqui, ó. Era 30, agora é 20. Então, corretíssimo aí, gabaritando essa questão, né? Ficou aqui a alternativa letra E. Né? Letra E. Show de bola, vamos lá pegar mais uma de orgânica. Vamos lá. Essa daqui foi tranquila, né? Uma questão de nomenclatura. Show. Inclusive, eu coloquei lá, né, no nosso aulão uma de nomenclatura que envolvia isomeria. Né? Então, para o aluno observar a isomeria, tinha que fazer a estrutura. E era basicamente um ciclo mesmo, tá? Aqui ele fala da IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que é o instituto responsável por reger ali as normas da química, beleza? E é segundo a IUPAC que nós damos a nomenclatura dos compostos orgânicos, inorgânicos, e também nós temos todas as medidas da fisicoquímica e etc, né? Então, está corretamente aqui representado o nome desse composto em que letra? Então aqui, como nós já identificamos que ele é um álcool cíclico e insaturado também, a hidroxila estará ligada ao carbono 1, porque a hidroxila da função tem prioridade, depois vindo a insaturação e por último os radicais. Portanto, a numeração começa aqui, 1, vem para cá para baixo, 2, 3, 4, 5 e 6. Tendo então o radical no carbono 2, o radical metil no carbono 3. Com isso, nós já excluímos aqui a B, né? Já excluímos aqui a E e vamos analisar o resto. Não é fenol, gente. Fenol é a hidroxila ligada ao benzeno. Para ser benzeno, deveria ter mais uma dupla aqui, que não tem, beleza? Então, isso não é um composto aromático. Então, nós vamos tirar a letra A. Agora, nós vamos verificar. No carbono 2 e no carbono 6, você tem 2-metil. Então, dimetil. Está correto. Ele é um composto fechado, então é um ciclo. Esse ciclo tem 6 carbonos, então o prefixo é ex. Tem ligação dupla começando no 2 e no 4, então 2,4. São duas duplas, então é di-en, é um infixo de dupla, e no carbono 1, o sufixo ol de hidroxila. Show. Portanto, o gabarito dessa questão ficou na letra D, né? Show de bola, questão tranquila. Letra D. Certo. E agora, para a gente finalizar, a última questão, que essa questão aqui foi... Exatamente. Essa foi difícil, viu? Uma questão difícil, uma questão que tem um detalhe
um detalhe muito importante, tá? Mas é aquele negócio, a gente tem que estudar tudo. Por isso que esse tipo de prova, quando a prova vem com um nível um pouco acima, isso mostra exatamente que o aluno ele tem que estudar todos os pontos, não focar, eu vou estudar só alguns pontos para fazer a prova. Aí perde questão como essa, tá? Que se você parar para pensar na jogada, ela é difícil porque por causa de um detalhe. De um detalhe. Agora, se o cara vai para a prova sabendo, pimba, é uma questão ganha bacana. Valeu? Então, Jocássio. Show de bola. Então, ó, a rotenona é uma substância orgânica de origem natural com ação inseticida e psicida, encontrada nos extratos de raízes e caules de plantas em muitos países da América do Sul, né, sul da Ásia e da Austrália, como por exemplo das espécies dos gêneros Derris. Aí tem o nome das espécies aí, né? Lê as seguintes afirmativas sobre a rotenona. A estrutura dela está ali do lado, né? E nessa questão pede-se o que é correto. O que é correto afirmar? Vamos lá. A molécula apresenta centros estereogênicos. Então aqui eles trouxeram uma nomenclatura diferente, né? Que a gente geralmente fala carbonos quirais, né? Estereocentros. Então, estereogênicos são centros estereocêntricos, você tem carbonos quirais ali, ok? Então, quando ele fala que tem centros estereogênicos, é porque tem a presença do carbono assimétrico. Aí vamos lá, vamos analisar a estrutura. Aqui na estrutura, nós identificamos um carbono quiral, uma vez que aqui tem um hidrogêniozinho, certo? Esse grupo é diferente desse hidrogênio, divide o composto no meio, a parte de baixo é igual à parte de cima. Beleza, é diferente da parte de cima. Então, aqui já tem um carbono quiral. Aí, vamos procurar aqui outro carbono quiral, né? Deixa eu ver. Aqui não tem, aqui não tem. Aqui, pronto. Aqui tem o carbono quiral, tem o hidrogênio aqui, e aqui também tem. Então, concluindo, nós temos 3 carbonos assimétricos, né? Isso. Com isso, a primeira aqui já está correta. Vamos excluir a letra C, beleza? E a letra E. Isso. Agora vamos para a segunda. Possui as funções cetona e éter. Isso aqui, até aí tudo bem. São informações muito tranquilas, né? Função cetona está presente aqui, ó, uma carbonila secundária. E em toda a estrutura você encontra vários éteres aí, né? Então, beleza, tá certo aí. Então vamos marcar aqui como correto. Beleza? E aí a gente exclui a letra D. Ficou agora só a B. Pronto. Aí, ó, a 4 é correta porque está nas duas, beleza? Então, o número total de isômeros ópticos ele pergunta. Mas vamos antes aqui na 3. Ele possui 4 misturas racêmicas opticamente inativas. Gente, um racemato é uma mistura equimolar dos 2 enantiômeros. Então, enantiômeros são imagens especulares que desviam a luz plano polarizada em sentidos opostos, né? Então, quando você mistura equimolar igual, aí você tem uma mistura que não tem atividade óptica, ok? Então, aqui, ó, 4 misturas racêmicas opticamente inativas por compensação interna. Vamos já analisar isso aqui. Primeiro, vamos pegar aqui os 3 carbonos quirais. Então, para você saber a quantidade de isômeros opticamente ativos, você tem que pegar 2 e elevar o número de carbonos quirais, que é o N aqui. Portanto, aqui vai ser 2 elevado a 3, né? E aí você tem 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Né? Então, você tem 8 isômeros opticamente ativos. Para você saber quanto tem aqui isômeros opticamente inativos, né? Vamos chamar isso aqui dos racematos, as misturas. Ele é considerado um isômero opticamente inativo. Então, 2 elevado a N dividido por 2. Portanto, aqui você terá 4 formas, né, de misturas. Ok. Aí, ó, 4 misturas opticamente inativas. Beleza, são os racematos. Só que o detalhe está aqui, pessoal. Essa daqui, né, foi pesada. Ó. Compensação interna, isso remete a um composto meso. É um composto que ele tem o carbono quiral de cima com o carbono quiral embaixo e você tem 2 carbonos que são, eles são iguais. Então, com isso, o composto meso, ele não tem uma atividade óptica porque existe uma compensação interna na estrutura dele. E para o racemato, então, seria o correto falar compensação externa, porque aí você tem uma compensação entre 2 substâncias, né, externamente, uma com a outra. Por isso, essa 3 aqui, ela vai ficar como errada, né? E aí a gente tira aqui a letra B. E vamos continuar analisando aí. Ocorre, né? Exatamente aqui nesse ponto da estrutura, né?
Isso. Essa compensação. E você vê que esse composto ele jamais poderá ser meso, né? Porque não tem uma simetria aí na sua estrutura geral. Tá? Então, ó, a 4 fala assim, o número total de estereoisômeros opticamente ativos e racêmicos é 12. Então, ele está considerando 8 mais 4, né? Vai dar 12. Prontinho. Né? Beleza. Então, tá certo aqui, ó. E a última é um termo que a gente falou bastante aí nas aulas, tá? O que seriam diastereoisômeros. Muitos alunos ali perguntam, professor, mas o que é um diastereoisômero? Eu sei o que é enantiômero, mas diastereoisômero, o que é? Nunca vi isso aí aparecer em questão. Eu falei, poxa, mas é bom saber, ó. Diastereoisômeros são estruturas que são isoméricas, tá? Espaciais, mas elas não são imagens espelhadas uma da outra. Pode ser isômero óptico ou pode ser também isômero geométrico, que é o caso do cis, é diastereoisômero do trans. Você vê que não há uma imagem espelhada entre eles dois, mas são isômeros espaciais que não são imagens especulares, tá bom? Então aqui ficou certinho essa daqui, finalizando aqui nossa questão na letra A. A de amor, aprovado, não é isso? Então, gente, a gente finaliza essa resolução da prova da UFRR, vestibular da UFRR 2024. Lembrando o seguinte, eu, professor Alexandre, eu sou professor acadêmico. Eu sou o professor Potássio. Em 2024, nós somos Acadêmico News, o campeão de aprovação. Tá? E não se esqueça, quem puder vir participar com a gente no nosso time, aqui ser nossos estudantes, pré-vestibular, supermed, e também não podemos esquecer, nós temos o nosso modulado de Química, tá? Nosso modulado de Química está aí firme e forte, ajudando vários alunos a serem aprovados no vestibular. Valeu, moçada, um forte abraço, um beijo no coração de vocês. Valeu! Tchau!